Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e por mais estranho que seja a ideia de ter 5 protagonistas, quando a autora consegue acertar nesse tipo de livro é muito prazeroso. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição você encontra o link, bem como o cupom de desconto para a loja do Capitão Onigiri, então você pode comprar lá mangás, quadrinhos, acessórios para manter sua coleção em dia, conhecer coisas novas, e no momento de fechar a compra usando o cupom ainda paga com desconto, que é sempre muito melhor. Então a gente vai falar de A Era da Escuridão, da Kate Rusbull, que Cara, é uma trilogia, eu não tava esperando nada por ela. Ela tem uma temática ok, assim, meio comum, mas a autora sabe trabalhar tão bem o fato dela mexer com vários protagonistas, são 5 protagonistas nessa história, que não tem como você não gostar, porque você tem 5 chances de se interessar pela história que está sendo contada. Então, em A Era da Escuridão, que é uma fantasia, não chego a considerar ela uma alta fantasia, porque a gente não tem muita explicação do mundo ou do sistema de magia. Ela é uma fantasia, tem a questão dos agraciados, que são pessoas que possuem alguns tipos de graça. Então tem gente que tem a graça do coração, e aí elas conseguem ser mais atléticas, né? Melhorar os seus atributos físicos. Tem a graça da visão, que permite que as pessoas encontrem pessoas distantes, e toda essa parte mais de localização de coisas e pessoas. Tem a graça da cura, que é uma das personagens que tem a graça da mente, enfim. Existem algumas graças, mas é isso que a gente tem de explicação da magia nesse mundo. Não existe muito o conceito de magia, porque existem os agraciados têm 4 tipos de graça diferentes, todos os atributos e objetos fantásticos que existem na história são feitos pelos agraciados, e é isso. Se o cara pular um prédio de 2 metros, de 2 andares, é porque ele tem uma graça, enfim. É só isso que a gente tem de explicação. O que é bom, porque aí a Kate pode focar no que realmente interessa, que é uma história que vai mesclar uma crise religiosa, uma crise política e principalmente crise de personagem mesmo, assim, a crise pessoal de cada um deles. Então, como eu comentei, são 5 protagonistas. Então a gente tem a Ephira, que é uma assassina, ela é conhecida como a Mão Pálida, e ela usa a graça dela, de que seria voltada para a cura, para tirar o Esha, né, que seria tipo o Ki, a energia vital das pessoas, e transferir isso para Beru, que é a irmã dela, que é uma segunda protagonista. E a Beru, basicamente, ela precisa dessa energia de outras pessoas para poder se manter viva. E é muito curioso porque a Beru, ela é uma personagem que ela sabe que a irmã tá fazendo coisas erradas para manter ela viva, e aí tem essa crise de, poxa, mas será que eu mereço estar viva em troca da vida de outras pessoas? E aí a Ephira é meio tipo, não, relaxa, eu tô só matando gente ruim, não vai dar nada. Então essas 2 protagonistas, elas estão envoltas nesse lance de qual que é a doença da Beru, por que a Ephira consegue fazer isso, qual é a relação das duas, de onde elas vieram. Isso são 2 protagonistas. A gente tem o Hassan, que é um príncipe exilado de Nazira, e a história do Hassan conversa mais com essa crise religiosa que está acontecendo nesse mundo. Porque o Hassan, ele é o príncipe de Nazira. Nazira é uma das 6 cidades que foram feitas pelos profetas. Nesse mundo teve alguns profetas muito poderosos, e meio que eles estruturaram todo esse universo de uma maneira, e aí essas pessoas seguiam as palavras dele e tudo mais. E através das profecias eles iam conduzindo o mundo até o momento que eles decidiram desaparecer. E com isso apareceu a figura do Hierofante, que é que ele criou um culto religioso para pessoas não agraciadas, e esse culto tomou a cidade de Nazira. Então o Hassan precisou fugir, e então a gente tem esse pano de fundo por parte do Hassan. O pano de fundo da Ephira e da Beru é muito mais
pessoal, do tipo, o que está acontecendo com elas, por que elas fazem essas coisas. O pano de fundo do Hassan brinca mais com essa questão de mundo mesmo, do tipo, o que está acontecendo no mundo. É dele que vem a maior parte das explicações geopolíticas da história, né? Por que o reino dele foi atacado, qual que é o lance com o Hierofante, por que esse grupo religioso extremista está caçando os agraciados e quer fazer uma revolução contra os agraciados. Então, tudo vem dele. Então, ele fugiu da cidade dele, está numa das cidades principais que a gente vai ter essa história, que é Palatos. E é isso. A grande crise do Hassan é: perdi meu reino e não tenho graça. E é isso. Aí a gente tem a figura do Anton, que é um grande fugitivo, é um rapaz que... sofri muito bullying pelo meu irmão mais velho, ele tentou me matar algumas vezes, eu tenho uma habilidade, uma graça da visão muito poderosa que eu bloqueio porque eu não quero ser localizado e tudo mais. Ele tem uma grande aptidão com a graça da visão dele, mas ele não quer usar porque ele é meio que um eterno fugitivo, assim, ele está eternamente fugindo da onde ele veio, do irmão, de conhecidos. Ele é aquele cara que fica 6 meses numa cidade, 6 meses na outra, e ele também está em Palatos. E por último, mas acho que o personagem que eu mais gostei é o Jude, o Jude, ele é um paladino, ele pertence à ordem que servia aos profetas, ele só segue essa ordem dos profetas, e eles desapareceram junto com os profetas. Eles se fecharam na sua fortaleza lá em Seramaik, eu acho que é o nome. Eles se fecharam nessa fortaleza, e por conta disso, foi durante 19 anos, não teve contato com o mundo externo e tudo mais, e ele vai assumir o posto de comando da Ordem dos Paladinos. Ele vai ser o guardião da palavra. E qual que é a treta? Essa Ordem de Paladinos, eles guardam a última profecia. A profecia que fala sobre uma mão pálida, que fala sobre uma pessoa ressurgida das cinzas, fala sobre um agraciado com a visão, fala sobre uma era de escuridão que se aproxima, o grande enganador. Enfim, existe uma profecia para os tempos atuais que os antigos profetas deixaram antes de partir, que essa profecia fala, vai ter alguns marcos, e depois desses marcos vem a grande era da escuridão. E nessa era da escuridão a gente vai descobrir se finalmente os agraciados vão desaparecer e só vai sobrar gente normal, ou se o mundo volta à era de paz igual era na nossa época. Já fazem 100 anos que os profetas desapareceram. E essa profecia vai marcar a chegada de um novo profeta. Então é a partir daí que o livro se estrutura, porque nos primeiros 5 capítulos a Kate já é bem cuidadosa em demonstrar: essa é uma das protagonistas, esse é o drama pessoal dela, né, a característica dela, qual vai ser a história que ela vai contar. Então, passados 5 capítulos, que você já passou pelos 5 protagonistas, você entendeu, sabe? Tipo, tem uma profecia, algumas pessoas estão voltadas para a profecia, algumas pessoas vão ser impactadas pela profecia, e algumas pessoas têm uma história pessoal que em algum momento vai se entrelaçar com essa profecia. É uma fórmula pro caos total e completo no livro? É. Mas a Kate, ela é muito inteligente, que ela faz todas as peças do tabuleiro chegarem ao mesmo lugar muito rápido. Então, rapidamente, todos eles já estão em Palatos. Os demais personagens secundários, né? O resto das pessoas da Ordem dos Paladinos, o resto da galera que tá ali junto com o Hassan, né? Que é o príncipe exilado. Quem tá em volta do Anton. Tipo, o resto dos personagens secundários ajuda esses 5, faz com que esses 5 personagens eles estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo. E aí a trama começa essencialmente, porque os paladinos acreditam que o Hassan é o profeta, o Hassan quer usar o poder dos paladinos para reconquistar Nazira, a ordem do Hierofante, né, essa ordem extremista religiosa que quer acabar com o legado dos profetas, quer acabar com os agraciados, tá pronta para o que daí vier, e a gente sabe que eles estão se preparando para avançar ainda mais no mundo, né? Eles tomaram apenas uma cidade, ainda faltam algumas cidades, e o Anton vai ter contato com o núcleo ali da Ephir e da Beru. Então, rapidamente, todas as peças são colocadas no lugar e a história deslancha. E uma das coisas que eu mais gostei na história é o fato de que a Kate não menospreza a sua inteligência. Ela não fica perdendo tempo explicando pormenores,
como cada capítulo é um protagonista, quando ela encerra um capítulo, e os capítulos são curtos, tem capítulo de uma página, assim, de uma virada de página. Eu adoro, eu acho maravilhoso. Então, quando o capítulo encerra e vai começar um novo personagem, se aquele personagem tá relacionado com o que você tava lendo antes, do tipo, é o Hassan que vai logo na sequência do capítulo do Jude. Você, leitor que tá prestando atenção no como os personagens estão interligados, você vai sacar o que ela não mostrou nessa transição de capítulo. Eu gosto muito dessa mecânica, do tipo, ela não vai explicar ponto a ponto, ela não vai botar o personagem anterior falando uma fala pro próximo personagem do capítulo fazer... Não, às vezes passa um dia, passa algumas horas, eles se afastam e aí o capítulo do cara começa. Então tem esse quesito de... Você, leitor, vai estar fazendo o seu esforcinho mental, né? Pelo amor de Deus, você está lendo. Você está fazendo aquele esforcinho mental de conectar as histórias. Então você vai, tá, isso aqui aconteceu aqui até esse ponto, provavelmente aconteceu isso aqui, e aí ela vai discorrendo. O que isso gera na leitura? Engajamento, tipo, você fica muito engajado ali naquela leitura, você fica muito entretido e pensando... Poxa, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, agora eu entendi pra onde ele vai. E chega ali na metade do livro, você começa a extrapolar qual é a relação de todos os protagonistas. Poxa, qual é a relação da Ephira, que é a mão pálida, com o Jude, que é paladino? Qual é a relação deles com a profecia? Qual é a relação do Anton com essa situação toda? Você começa a extrapolar essas relações. E aí entra agora um ponto secundário, diz que, pra mim, acaba sendo até um pouco... Não é negativo, tipo, é negativo, porque eu gostei muito do livro, mas não é negativo per se. O livro tem 3 partes dentro dele, né? Então, como se fosse arcos daqueles personagens. E às vezes eu fico com a sensação que originalmente esses arcos eram para ser um livro próprio. Tipo, a parte 1, se ela tivesse feito mais capítulos dos personagens se envolvendo, conversando, passando por situações, daria um livro completo. A segunda parte, a mesma coisa. A terceira parte, a mesma coisa. Então, às vezes eu sinto a sensação que, apesar de ser uma trilogia, a Kate poderia ter feito essa série muito maior. Tem espaço para a Kate ter feito essa série de uma maneira muito maior. 5, 6, 10 livros que seja. Porque ela... Nesse lance de deixar tudo amarradinho, todos os personagens nos mesmos lugares e como eles conversam entre si, existem alguns gaps que você poderia ler mais daquele momento. Tem um determinado momento que 2 personagens vão viajar de trem para um local mais distante, mais ali pro meio do fim do livro, e aí se passam 6 dias, né, do embarque deles até a parte de ir embora. E se fosse um livro de fantasia tradicional, provavelmente a gente teria, se não 6 dias, alguns dias pontuando essa viagem, o que eles fizeram, o que eles conversaram, como eles se aprofundaram. Só que nesse livro ela não tem exatamente tempo para fazer isso, porque já são 379 páginas. Existe uma grande habilidade editorial e de escritora da Kate de saber as partes que ela pode suprimir sem perder no enredo principal. E apesar de ser uma trilogia, o primeiro livro termina de uma maneira muito satisfatória. Ele tem o seu clímax é resolvido, você chega ali a uma conclusão, e por conta disso... Eu já emendei no segundo livro, que também foi publicado já aqui no Brasil pela editora Suma. Então eu já emendei no segundo livro, porque o primeiro ele termina muito bem. Se eu não tivesse o segundo livro à mão, conseguiria falar, ok, muito bom, vou comprar o segundo livro quando der, quando eu puder e tudo mais. Então não é aquela coisa de, você precisa ir engatando para as ideias. Não, o primeiro livro ele se basta muito bem, ele te entrega personagens que você se interessa, ele te entrega uma história que você gosta de acompanhar, mas ele não é definitivo. Então essa história ela vai prosseguir, mas não fica a sensação, e isso acontece bastante em trilogias de fantasia, que é uma história inacabada, que é uma história ali, nossa, não chegou a lugar nenhum. Não, ela chegou em algum lugar, foi muito bom onde ela chegou, eu conheço todos esses personagens, eu já consigo imaginar como esses personagens vão agir, estão agindo, então é muito prazeroso nesse sentido. E para finalizar, uma coisa que eu gostei bastante é que a gente tem muitos protagonistas não brancos, né, então tem uma diversidade ali de pessoas interessantes, de etnias, né, de tons de pele, e
tem muita representatividade LGBTQIA+, assim, tem um personagem gay, né, um dos personagens ele é gay, a gente conhece outros relacionamentos dentro do livro, então tem um outro casal que é gay que você não imagina que eles sejam um casal, enfim, vai aparecendo na narrativa personagens LGBTQ, e aí você fica, não é forçado, é só uma característica desse personagem, não é algo que a Kate colocou ali só porque precisa ter no checklist de coisas para se ter num livro atual e moderno e com consciência, sabe? Tipo, não, faz parte ali, é igual quando você tá num local de trabalho, um colega gay, uma colega lésbica, etc. Então, tem essas características que são muito legais, são muito interessantes, os personagens secundários também são muito interessantes, não são avatares para uma função, que às vezes pode ser um risco que a gente tem quando a gente tem um livro que são focados em 5 protagonistas, né? Às vezes a autora ficou tão preocupada em escrever os 5 protagonistas que aí o resto é completamente esquecível. Não, nesse caso os personagens que rodeiam a história são bem interessantes. Tem romance gay, tem gente tentando se descobrir, tem vários desses elementos que numa fantasia mais juvenil, assim, se bem que nem cito isso como uma fantasia juvenil. Em uma fantasia, em um livro mais atual, fazem todo o sentido, fazem toda a diferença, é muito gostoso de ler. E os questionamentos do personagem que está se descobrindo gay são muito interessantes, e acho que qualquer jovem gay teve esse momento, assim, teve essa... Poxa, né? E agora? O que eu faço? O que eu faço com isso que eu tô sentindo? Então, vale muito a pena. É um livro que me surpreendeu demais. Então, para finalizar, Era da Escuridão da Kate tem 379 páginas, tá saindo por R$ 79,90, mas ele tá sempre em promoção na Amazon, nas lojas especializadas, então você consegue um precinho ok nele, assim. Foi lançado aqui no Brasil esse aqui em 2020 e o segundo volume foi lançado agora em 2021, foi logo no final do ano passado, quando eu recebi os 2 volumes aí pela editora Suma. E aí, a gente agora fica no aguardo do terceiro livro, espero que já venha nesse ano, porque se eu não me engano ele já acabou nos Estados Unidos. Então, espero que já venha nesse ano aí, porque tô bastante curioso e espero que alguém morra em algum momento, porque gosto de história que tem vários protagonistas e algum deles morre no final. Mas se você tá procurando algo, quer uma fantasia, quer um negócio prazeroso de ler, não vai mudar sua vida, não vai nada, mas é muito prazeroso de ler, é um prazer muito grande essa leitura, ela vai te pegar pela mão e falar, vem aqui comigo que você vai se divertir. A Era da Escuridão é uma grande pedida. E por hoje é só, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.